Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel do Rosário, âncora do Jornal da Fórum. Estou aqui com o meu amigo Marco Fernandes, diretamente de Beijing, ou Pequim, China. Antes de colocar ele na tela, eu só queria apresentá-lo. Ele é cofundador do portal Dongsheng, também da revista Wenhua Zhongsheng. Não devo ter pronunciado certo, mas enfim, colocar ele na tela aqui para a gente conversar. Tudo bem, Marco? Bem-vindo. Salve, Miguel. Muito bom estar aqui de novo. É isso aí, muito bom recebê-lo. Marco, eu separei aqui 4 assuntos, assim, 4 blocos de temas para a gente conversar, né? 4 bem leves, né? Bem levinhos, né? O primeiro é a escalada do confronto geopolítico Estados Unidos e China. Guerra tecnológica, militar, comercial, diplomática. A gente até separou algumas notícias aqui para a gente ser um gancho para a gente conversar. Por exemplo, tem aqui essa notícia do South China Morning Post, né? Cientista americano condenado por laços com a China considera empregos em Hong Kong, né? Ex-professor de Harvard, Charles Lieber, alvo da agora extinta Iniciativa China, que é um macartismo anti-China nos Estados Unidos, diz que está explorando oportunidades em várias instituições. Tem outra notícia aqui. Pioneiro da nanotecnologia, Van Zolin, deixa os Estados Unidos para trabalhar na China em tempo integral. Pai dos nanogeradores, é um dos cientistas mais influentes dos Estados Unidos, assume cargo no Instituto de Pequim. Olha só que coisa incrível. Então, por enquanto, tem essas notícias aqui. Depois a gente vai conversar sobre outras coisas, mas, enfim. Como é que você está vendo essa escalada? Você nota isso mesmo? E como você vê a reação dos chineses, do governo chinês em relação a isso? Miguel, esse assunto leve, né? Hoje só tem assunto leve, como você falou, né? Vamos lá. Bom, eu acho que essa questão da perseguição aos chineses nos Estados Unidos, né, é mais um dos tiros no pé que a Casa Branca vem dando dos vários nos últimos anos, né? Quer dizer, acho que uma série de iniciativas a intenção da Casa Branca é travar ou bloquear o desenvolvimento chinês, boicotar uma série de iniciativas chinesas, por exemplo, bloqueando acesso da China à alta tecnologia, por exemplo, os chips. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Se está funcionando, se não está funcionando. Agora acabou de ser anunciado, semana passada, um pacote de 1,6 bilhão de dólares, né? Isso aí vai dar o quê? Dá mais de 8 bilhões de reais para financiar veículos de mídia independente para conterem as ameaças malignas da China no mundo, né? Isso é uma coisa especificamente para a questão da mídia, né? Então, assim, quase todo mês tem uma novidade. E acho que isso que se colocou agora no começo, né, é um dos, como diz os blowback, né? Como eles falam em inglês, quer dizer, é um gol contra, né? Porque tem havido uma migração gigantesca de cientistas de origem chinesa em geral, né, que estão nos Estados Unidos. Lembrar que a China é o maior fornecedor de cientistas para os Estados Unidos nas últimas décadas. Só que o que vem acontecendo nos últimos anos, se eu não me engano, tem um dado, depois precisa ver direitinho, mas não sei se foi nos últimos 20 anos, 10 anos, talvez, cerca de 20 mil cientistas chineses saíram dos Estados Unidos. Nem todos voltaram para a China, é verdade. Muitos foram para a Europa, por exemplo. Mas esse clima de macartismo anti-chinês, que no fundo é uma sinofobia, né? uma xenofobia, mas uma sinofobia, já está começando a complicar as condições de trabalho dos cientistas, né? Porque eles estão cada vez mais perseguidos. Esses exemplos que você colocou aí, primeiro um cara, na verdade, dos Estados Unidos, acho que é Charles Lieber, né? Que é um dos grandes, é um dos papas da química. Charles Lieber é um dos papas da química e da nanotecnologia também. É um dos pioneiros no uso de nanotecnologia, por exemplo, para a medicina.
esse cara foi condenado, né, nos marcos dessa iniciativa China, que, por sinal, eles até tiveram que suspender, né, oficialmente. Mas ele agora está cogitando ir para Hong Kong ou para a China continental, né? E o outro cientista que você colocou, essa é uma notícia, essa do Liber é uma notícia que já tem alguns meses. Essa é uma notícia mais recente, se não me engano, acho que é dessa semana, Wang Zhonglin, que é um cara que tem um ranking que é feito, acho que pela Harvard, um ranking de cientistas do mundo inteiro. Esse cara ano passado, ele estava em primeiro no ranking. É um ranking que analisa publicações, né, e citações de publicações de milhões de cientistas do mundo inteiro. Esse cara é o campeão do ano passado. Simplesmente esse cara disse, eu não aguento mais trabalhar nos Estados Unidos, eu estou voltando para a China. Então, acho que isso é mais um dos capítulos, né, das tentativas desastradas dos Estados Unidos de tentar conter o avanço da China na tecnologia. E isso não está funcionando, né? A gente está vendo que não está funcionando, e aí, enfim, não sei se você quer jogar mais algumas notícias, mas tem vários indícios de que isso vem acontecendo, sobretudo nos últimos anos, né? Eu vou colocar aqui na tela o portal Global Times, que é um dos portais oficiais lá da China, né? Do governo chinês, do Partido Comunista. Ele é do Comitê Central. O Global Times é ligado ao Comitê Central do partido. Então, olha só, você vê várias matérias na capa falam dessa escalada do confronto com os Estados Unidos, né? Na capa. Você vê aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, um relatório recente, divulgado agora há pouco pelo Congresso americano, contra intercâmbios acadêmicos entre Estados Unidos e China. Aqui à esquerda. À direita tem ali, segundo choque da China, é outra variante da retórica da ameaça China. Isso aí é segundo choque, porque fala sobre um discurso feito por uma liderança americana, um discurso feito por um think tank, um diretor de um think tank importante nos Estados Unidos, falando sobre o segundo choque. O primeiro seria a entrada da China naquele processo de industrialização muito rápido, que acabou gerando desindustrialização dos Estados Unidos, né? E o segundo seria na parte tecnológica, mas a retórica, né? O artigo critica a retórica, né? Porque é uma questão comercial, uma questão que há uma divisão internacional do trabalho, as próprias empresas americanas que se mudaram para a China, não foi a China que um plano maligno para destruir a indústria americana. Na relação dos intercâmbios acadêmicos, por exemplo, tem uma notícia recente, também, mais uma paranoia macartista americana, contra drones agrícolas, drones chineses usados na agricultura americana, que aí que estariam espionando a agricultura americana. Aí tem um editorial também recente do Global Times que eles falam assim, mas é muita ignorância. Os Estados Unidos e a China estabeleceram acordos científicos há anos já. Cientistas chineses compartilharam tecnologia chinesa com os americanos e vice-versa, para desenvolver a agricultura em ambos os países. Então você vê que aí, quando entra esse macartismo, ele rompe com acordos científicos que a China sempre esteve aberta a partilhar com os Estados Unidos, porque interessa a ela também receber tecnologia. Ela ajuda a fornecer drones a baixo custo para ajudar a agricultura americana e ela recebe, por sua vez, algumas tecnologias, né? Então, isso que é triste, porque o que me parece triste que eles comentassem, as relações comerciais entre a China e os Estados Unidos são muito grandes. Os Estados Unidos é um dos maiores parceiros comerciais da China. Eu vi recentemente, quase 14% das exportações chinesas vão para os Estados Unidos. Você tem muitas trocas científicas, comerciais, milhares e milhares de estudantes chineses foram estudar nos Estados Unidos. Os americanos também foram trabalhar na China. Então, essa retórica, como você também está falando, ela tem prejudicado muito a economia americana, ela acabou se envolvendo com a China. Mas como é que você vê, do ponto de vista prático, tanto para os Estados Unidos como para a China, essas iniciativas, elas estão ferindo o negócio, estão interrompendo acordos e, eventualmente, levando até o fim de algumas trocas comerciais.
isso vai dar, na sua opinião? Olha, Miguel, na verdade os Estados Unidos estão numa sinuca de bico, né? Porque o problema é o seguinte, os Estados Unidos, evidente que ainda tem, digamos, liderança em alguns setores da tecnologia, né? Por exemplo, a gente sabe a questão dos chips, apesar de que quem fabrica são os taiwaneses, mas a tecnologia, principalmente o software, né? Ainda é de origem estadunidense. Os Estados Unidos têm, evidentemente, que um poderio militar gigantesco e uma tecnologia militar, né, também avançada, apesar de que, né, em alguns setores a Rússia já é mais avançada, né, porque a Rússia, por exemplo, tem os mísseis hipersônicos, e a China também tem, e o Irã também tem, né, coisa que os americanos ainda não têm. E é evidente que os Estados Unidos têm um poder financeiro, né, gigantesco e um poder, digamos, da sua indústria cultural, né, que é gigantesco e que eles nessas horas, né, a gente sabe que é mobilizado a máquina de mentiras, né, a máquina de vender ilusões de Hollywood, agora Netflix, né? Então, de fato, o poder estadunidense não é pequeno. O problema é que, do ponto de vista da tecnologia, da economia, da indústria, a China não só ultrapassou os Estados Unidos em vários setores, como ela está se distanciando. A gente falou sobre isso um dia desses, né? Inclusive numa live também aqui na Fórum, sobre, por exemplo, a diferença entre instalação de robôs industriais entre China e Estados Unidos, ou então a dependência, né, de bens intermediários, né, que os industriais americanos têm que comprar da China para finalizar os seus produtos, né, hoje é uma dependência muito grande. Ora, o que isso está causando na prática? Na prática, toda vez que os Estados Unidos tentam uma medida dessa para atacar a China, para ferir a China, no final das contas, muitas vezes eles acabam se ferindo e despertam um processo chinês de lutar pela sua soberania. Então, exemplos claros, né? Primeiro tentaram a guerra comercial, na época do Trump. Essa guerra comercial não deu certo, né? Quem mais saiu prejudicado foram os industriais dos Estados Unidos, os consumidores nos Estados Unidos, porque alguns produtos ficaram mais caros. Você teve mais de 3 mil empresas estadunidenses que estão processando o governo dos Estados Unidos até hoje pelas perdas das tarifas que foram impostas aos produtos chineses. Então, isso não funcionou. Depois a gente teve o caso da Huawei, né, onde os Estados Unidos aplicou sanções contra a Huawei, impediu o acesso da Huawei de semicondutores mais avançados, de chips mais avançados. Qual foi o resultado disso? Sim, a Huawei, nos primeiros anos, sofreu muito, né? Por exemplo, o mercado de telefones celulares, que a Huawei tinha acabado de superar a Apple e a Samsung mundialmente, a Huawei caiu para, sei lá, 10º lugar, porque parou de vender celulares no mundo inteiro pela falta do chip 5G e pela falta de acesso à Play Store do Google, né? Então, o celular chinês hoje, você não consegue ter acesso aos aplicativos ocidentais. Ora, depois de 2, 3 anos, o que a Huawei fez? Começou a ir atrás e desenvolver os seus próprios chips, né? E hoje ela voltou, ano passado, né, com um chip de 7 nanômetros, perdão, no seu celular 5G, que foi uma grande sensação nos Estados Unidos, que foi lançado, ironicamente, no dia em que a Gina Raimondo, que é a secretária de Comércio dos Estados Unidos, que é a pessoa responsável por aplicar sanções nos países, a Gina Raimondo estava na China e a Huawei lançou o seu telefone 5G assim, né, in your face, como dizem, né, na sua cara. Então a Huawei hoje volta a ter um protagonismo gigantesco, né, e expandindo para outros setores. A Huawei já está se metendo em fabricação de carros smart cars e carros elétricos, né. A Huawei está expandindo para o setor de mineração, né, que é importantíssimo do ponto de vista da segurança, né, dos trabalhadores e da eficácia da mineração de carvão, por exemplo. Então, a Huawei não deu certo. Aí agora, no último ano e pouco, a sanção em geral às empresas chinesas para que elas não tenham acesso aos chips de última geração. O que está acontecendo na China já faz mais de um ano? Uma campanha nacional multibilionária em todos os níveis de governo, em todos os níveis da iniciativa privada,
para que a China possa desenvolver os seus próprios chips. E tem uma notícia recente, né, que saiu, inclusive na Nikkei, não sei se tem aí para compartilhar, mas que os chips de 5 nanômetros... Não, essa é o outro lado da moeda, né? É a incapacidade dos Estados Unidos de produzir as coisas domesticamente. Mas os chips de 5 nanômetros são feitos por uma subsidiária da Huawei, mas que são produzidos pela SMIC, né, que está em Xangai, eles já estão, segundo especialistas, chegando muito próximo, em termos de eficácia, aos chips de 3 nanômetros, né? Então, 5 da China e 3 da TSMC de Taiwan. Ora, isso está dizendo o quê? Está dizendo que a China está recuperando, né, esse gap, essa distância tecnológica em relação à tecnologia dos Estados Unidos e de Taiwan. Ora, o que eu ouço aqui o tempo inteiro dos meus amigos na China como piada? Né? A gente às vezes está em festa, em jantar falando de geopolítica, alguém vem e oferece um brinde ao Trump, um brinde ao Biden e as sanções que obrigaram a China a desenvolver as suas próprias capacidades tecnológicas soberanas em setores como de chips. Né? Então, na verdade, é isso. Quer dizer, cada vez que os Estados Unidos tentam uma medida como essa, a reação chinesa ela não é imediata, ela leva 2, 3, 4, 5 anos, mas é da China conseguir fabricar por conta própria coisas que artigos de tecnologia que ela dependia dos Estados Unidos até pouco tempo atrás. Exatamente. Você falou um brinde, mostrou o chá, o pessoal acha que é um copão de uísque, cheio de uísque aí. Ó, chazinho, chazinho aqui, ó. Maravilha. Não, eu estou aqui pegando aqui essa notícia da Nikkei, para a gente mostrar aqui na tela, daqui a pouco eu mostro. Mas eu tenho acompanhado isso, né? Isso aí, inclusive, foi uma das lutas épicas da nova ordem mundial, né? Porque os Estados Unidos tentou estrangular a China. Ele tentou, e tenta até hoje, né? As sanções só têm aumentado. Só que, pela primeira vez, as sanções estão se voltando contra o próprio Estados Unidos. Eu vi aqui até uma coisa curiosa, só a China pode proporcionar isso, quer ver? Está aqui no site da Huawei. Olha que coisa curiosa. O site da Huawei tem o seguinte historial, né? Aqui, ó. Reagindo. Tem a tradução aqui do Google, né? Então fica um pouquinho estranho. Os Estados Unidos declararam uma guerra comercial contra o mundo, mas os chineses ganharam. Que isso é interessante porque, de fato, os Estados Unidos eles têm abusado do instrumento de sanção comercial. Inclusive, hoje, aconteceu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir a guerra na Ucrânia. E o ministro de Relações Exteriores da China, o Wang Yi, ele foi um dos que falaram. A China ela é membro permanente do Conselho de Segurança, foi um dos que falaram. E ele falou que os Estados Unidos não pode usar um problema na Ucrânia para sancionar o mundo inteiro, como ele está fazendo. Né? Ele usa isso como instrumento geopolítico em função do conforto, da posição que ele desfruta, que é de possuir a moeda, né, de reserva internacional, o dólar. Então, usando esse trunfo, ele acaba covardemente criando disrupções econômicas e comerciais no mundo inteiro, prejudicando. Os mais prejudicados são as nações africanas, mais pobres, os latino-americanos, né? Mas, dessa vez, a China ela adquiriu uma magnitude tal que as sanções não se voltam mais contra ela, se voltam contra o próprio Estados Unidos. Né? Ela usa essas sanções, na realidade, para se desenvolver. Eu tenho lido bastante sobre isso. A questão das sanções tecnológicas contra a China geraram um boom das startups chinesas, como não se via há décadas, e, pelo contrário, um declínio das startups americanas, que ficaram sem financiamento, enquanto que as startups chinesas, a razão óbvia, a China hoje em dia tem gigantes
tecnológicos. Você tem a Alibaba, você tem a Tencent, Baidu, você tem a Huawei, essas gigantes, elas estão entre as maiores do mundo. A partir do momento em que os Estados Unidos iniciam uma guerra comercial contra a China, impondo sanções para prejudicar as empresas, e elas sentiram no bolso. A Huawei, você mencionou, ela sentiu no bolso. Ela teve prejuízo. Ela parou de vender celular, que é o principal produto da Huawei. Imagina você parar de vender o seu principal produto durante uns 2 anos. Né? Ela ficou ali na margem. Né? Então, mas, ao mesmo tempo, isso gerou o que o pessoal chama de guerra existencial. Né? No conceito militar, quando um país vive uma guerra existencial, ele coloca todas as suas energias ali, porque é vida ou morte. Então, eles colocaram a China numa situação de vida ou morte. Então, essas gigantes começaram a financiar em grande escala as startups chinesas. Né? Mas, enfim, vamos falar um pouquinho agora. Vamos passar um pouco para o nosso segundo bloco. Eu vou falar também, eu sei que eu também tenho lido bastante sobre isso, mas eu queria ouvir sua opinião sobre a economia russa. Eu quero falar sobre a guerra na Ucrânia. Eu quero colocar a China no jogo também, porque é uma guerra que envolve, de forma indireta, verdade, mas envolve a China, que é a guerra na Ucrânia. Porque quando a Rússia invade a Ucrânia, né, por razões geopolíticas históricas que a gente conhece aqui, para se defender o avanço da OTAN, né? Olha só um parênteses, imagine se a China colocasse mísseis no México, né? Começasse a arrumar o México, levasse mísseis de longo alcance para o México, né? Os Estados Unidos nunca iam aceitar. Os Estados Unidos têm uma dificuldade enorme de entender que o interesse alheio à segurança dos outros países. Mas, enfim, a Rússia se tornou o país mais sancionado do mundo, e só que a China, de fato, né, ela não entrou nessa onda, não embarcou nessa onda das sanções, embora ela também acabe se envolvendo indiretamente, porque como ela tem as empresas chinesas, bancos chineses, tem negócios no mundo inteiro, eles são prejudicados também, às vezes eles não conseguem fazer negócio com a Rússia. Né? Mas, de forma geral, né, a Rússia e a China ampliaram as relações, o Xi Jinping se encontrou com o Putin várias vezes. Mas como é que você está vendo a economia russa? Olha, Miguel, em relação à questão das sanções, de fato, agora, esse ano, porque, na verdade, tem inúmeras rodadas, né? Nós estamos já batendo, acho que mais de 20 mil sanções contra a Rússia, mas elas vêm em ondas, né? E houve uma onda no primeiro trimestre desse ano que, de fato, começou a prejudicar mais as relações comerciais entre Rússia e China. Porque aí são ameaças que os Estados Unidos começaram a fazer de sanções secundárias a bancos chineses que negociassem com determinadas empresas ou setores da economia russa. Então, por exemplo, no ano passado, você comentou isso, né? Como a guerra também aumentou a relação comercial entre China e Rússia. E é verdade. Ano passado, eles bateram 240 bilhões de dólares de comércio bilateral. Pra você ter uma ideia, a meta deles era, esse ano, 2024, chegar a 200 bilhões. Isso era a meta de 5 anos atrás. Então, eles superaram em 20% a meta um ano antes. Por outro lado, já no primeiro trimestre, no segundo trimestre, já houve uma queda considerável do comércio bilateral entre Rússia e China por conta dessas sanções. Então, tem uma apreensão na Rússia nesse momento em relação a isso, porque, de fato, a economia vai sofrer um pouco as consequências, porque bancos chineses ficam com medo, né, de serem sancionados pelos Estados Unidos. Agora, por outro lado, para a economia russa também, essas sanções... Bom, primeiro que a economia russa, enfim, no fundo não sentiu, né, como se esperava. Pelo contrário, né, a Rússia cresceu ano passado, acho que 3,6%, foi um dos maiores crescimentos do mundo, né, das economias, das grandes economias. Acho que só a Índia, a China, talvez Turquia, se eu não me engano, o México cresceram mais que isso,
mas a economia russa está entre as maiores crescimentos. E a economia russa, vamos lembrar que, segundo o Banco Mundial, a Rússia hoje é a quarta maior economia do mundo, em PIB, pela paridade do poder de compra. Aliás, teve alguém na última live que a gente fez que fez um comentário, depois eu li, e falou assim, não, eu estou vendo aqui, o quarto é o Japão, mas isso é em PIB nominal, né? O PIB transformado tudo para o dólar. Mas a medida mais real que os economistas, né, todos aceitam é essa da paridade do poder de compra. Então você tem hoje a China em primeiro, os Estados Unidos em segundo, a Índia em terceiro e a Rússia em quarto. E além disso, a Rússia também voltou esse ano para o ranking lá das economias de alta renda, né? No PIB per capita. Ela voltou a ultrapassar os $14 mil per capita, então ela voltou para o ranking dos maiores PIBs per capita do mundo. Então, ora, isso é um país que está em guerra, um país que era para estar sofrendo, tem 20 mil sanções nas costas, e a economia continua a crescer. Agora, a coisa mais interessante que eu acho que está acontecendo, Miguel, eu vi um dia desse em Pequim, a gente teve um evento, foi em maio, sobre desdolarização, um evento do Beijing Club, que eu, enfim, ajudei a também organizar e participei, e a gente convidou a presidenta Dilma Rousseff, né? Ela veio dar o discurso de abertura, né? O discurso especial, meia hora de discurso, e depois ficou com a gente, participando dos debates, porque depois, né, era portas fechadas, então clima bom assim para debater. E lá pelas tantas, ela fez essa pergunta para o representante da Rússia, do Valdai Club, que estava presente, o Oleg Barabanov, que é um dos diretores do Valdai Club, e ela perguntou, me explica, Oleg, me explica como é que pode a economia russa estar crescendo tanto, apesar das sanções. E aí ele falou, olha, eu vou dar uma resposta muito simples para a senhora, mas é verdade. O que está acontecendo é que desde o começo da guerra, por conta das sanções, por conta das empresas ocidentais que foram embora, né, que abandonaram a Rússia, e por conta da necessidade, a Rússia entrou num processo de reinvestimento na sua industrialização como há muito tempo não acontecia. Ele deu um exemplo, falou, olha, nós temos, por exemplo, dois fundos soberanos na Rússia, que são fundos que vêm de recursos, por exemplo, de exportação de gás, de petróleo, de outras commodities, e outros fundos, e outras fontes. Esses fundos, em geral, nas últimas décadas, eles eram usados, sobretudo, para manter, digamos, reservas, né? Reservas sólidas para o país, e poder manter controle inflacionário, manter controle de juros, etc, etc. O que a Rússia vem fazendo com esses fundos soberanos desde o começo da guerra? Vem usando uma parte considerável deles para investir nas indústrias, num processo clássico, né, de substituição de importações. Quer dizer, não eram nem importações, porque eram empresas ocidentais que estavam na Rússia, produzindo na Rússia, e que foram embora da noite para o dia, né? Tem casos engraçadíssimos, né? Por exemplo, o McDonald's na Rússia foi comprado por um empresário russo, mudou lá o logo, mudou o nome, mas, enfim, é o McDonald's, todo mundo adora, todo mundo vai. O Starbucks virou Stars Coffee, né? E outras empresas que abandonaram, né? E deram espaço, então, para empresas russas. Então, há um processo interessante acontecendo, e que eu acho que a partir de agora ele tende a se acelerar, que é da Rússia aprofundar a sua reindustrialização em vários setores. E tem, por último, para finalizar, Miguel, eu acho que um dos grandes sintomas disso, ou sinais, né? Porque sintoma é uma coisa, em geral, meio ruim. Um dos grandes sinais disso é a nomeação de um economista notadamente keynesiano, né? O Andrei Belousov, para ministro da Defesa. Né? Um cara que foi assessor econômico do Putin por vários anos, chegou a ser um dos vice-primeiros-ministros no último mandato, mas agora foi para o Ministério da Defesa. E por que isso? Né? O que tem sido comentado? Primeiro, porque é preciso... cresceu muito o orçamento militar, obviamente, né? Então precisa botar um pouco de ordem na casa, mas também porque há uma grande expectativa houve muito avanço tecnológico, inclusive, né? Nos últimos anos, por conta da guerra, da necessidade da guerra,
E há uma expectativa de que no pós-guerra, né, ou pelo menos que esse conflito se resolva o mais rápido possível, que grande parte, né, desses avanços tecnológicos sejam revertidos, né, para os usos civis, que é o que acontece, né? Grande parte a maior parte, aliás, né, dos avanços tecnológicos que nós temos hoje em celulares, em computadores, em carros, inicialmente eles vêm do setor militar. A internet, né, que começou como um projeto militar nos Estados Unidos. Então, isso é um pouco a expectativa, né? Então, eu acho que isso tem uma nova vibe, né, na economia russa, e, mais uma vez, ela se dá por conta, né, da necessidade de defesa em relação à guerra e da reação em relação às milhares de sanções que foram impostas ao povo russo nos últimos anos. Muito bem. Eu mencionei aqui a reunião do Conselho de Segurança que aconteceu hoje, né? Vou colocar o videozinho aqui passando sem som, só para ilustrar, que é o Zelensky, depois eu boto que eu assisti, né? Aí eu posso resumir para o pessoal e a gente conversa sobre isso. Não estava de t-shirt, não estava de camiseta, pô. Botou até uma roupinha mais ou menos para ir na reunião hoje. Ele foi um dos que abriu a reunião, fez um discurso longo, um discurso bem belicoso. Até o Kremlin já respondeu, já vi aqui no RT, né? Ele respondeu dizendo que chama de iludido, né? Delusional, iludido. Mas o Zelensky faz um discurso que ele não quer conversa, não quer diálogo com a Rússia, e ele só quer ajuda para continuar a guerra. Foi um discurso triste. A gente sabe que a Ucrânia ela já perdeu essa guerra, né? Ele falou do inverno que está chegando, o inverno ucraniano, assim como o russo, é terrível, e eles estão sem energia. Há estimativas que já morreram mais de 600 mil ucranianos, a maioria absoluta é militar, né? As estimativas de mortes civis é de 10 a 15 mil, mas de mortes militares, ou seja, uma geração inteira de militares, eles estão sem capacidade de humana militar. E você tem aí o Wang Li, que falou também, eu vou colocar um videozinho dele para ilustrar, que é interessante. O Wang Li, que é o ministro de Relações Exteriores da China, ele mencionou a importância de encontrar uma saída diplomática, uma saída política, e mencionou o projeto com o Brasil. Mencionou o Brasil. Que o Brasil desenhou com a China, né? O Celso Amorim desenhou junto com o Wang Yi. O Celso Amorim ele faz às vezes de ministro de Relações Exteriores, né? Ele é assessor especial do Lula, mas só que às vezes ele acha que quando o bicho pega ele, né? O bicho pega ele, né? Tem mais experiência, né? É até natural, né? O Lula, o assessor internacional, com a experiência dele, acaba assumindo funções de altíssima responsabilidade geopolítica e de política externa. Enfim, né? Essa guerra ela é perigosíssima, está entrando numa fase perigosa, porque como a Ucrânia está perdendo a guerra e agora teve essa incursão em Kursk, na Rússia, que foi um desastre anunciado, todo mundo já entendia, porque a pessoa com mínimo de bom senso sabia que por que o Zelensky fez uma coisa dessa? Ele está perdendo a guerra em território dele. Ele vai deslocar uma parte das suas forças para Kursk, estão lá isolados, mas, enfim, voltando aqui um pouco a China, a relação com a China, é claro que essa guerra na Ucrânia ela mexeu com as relações China e Rússia, são os dois maiores países da Ásia, né? A Rússia ela é metade Europa, metade asiática, quer dizer, metade, a maior parte dela é asiática. E essa guerra e a reação do mundo a essa guerra fez o que o Kissinger tentou evitar, né, durante um tempão, que era essa união da Rússia com a China, que ela muda a geopolítica, né? Inclusive, a guerra na Ucrânia também ela deu um peso maior ao BRICS, porque aí o mundo, como o BRICS ele engloba a Rússia e a China e outros países, né, a Índia, o Brasil, o BRICS ganhou o outro peso, né? Ganha um peso geopolítico que nem sei se alguém cogitou inicialmente quando
quando foi fundado, mas ele ganhou um peso geopolítica até militar. Embora não tenha nada, não tenha acordo militar no BRICS, mas ele acaba envolvendo, porque o Irã entrou no BRICS. Você viu que a Turquia pediu entrada no BRICS. Mencionando o Irã, tem um discurso do Blinken também. Estou tentando colocar aqui 2 vídeos, o do Wang Yi e do Blinken. O Blinken é o secretário de Estado do governo americano, que é o cargo equivalente a ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos. Só que o Blinken, de diplomata, não tem nada. Ele só fala em guerra. Assim como o Biden. O Biden, ontem, no discurso dele na Assembleia Geral da ONU, Marco, ele só falou em guerra. Uma coisa assustadora. Todo mundo falando em paz. O Lula chegou cumprimentando a Palestina. Primeira coisa que ele fala, eu quero cumprimentar aqui a Palestina por estar presente aqui, e nominou o Mohamed Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina. Parabéns por estar vindo aqui. Começou o discurso dele falando da Palestina e falando da necessidade de paz no mundo. Todo mundo falou em paz. O presidente da África do Sul também fez um discurso quase todo voltado à Palestina, a necessidade de você garantir a paz, garantir os direitos humanos, muito duro. E o Biden não. O Biden começou fazendo piadinha com a idade dele e só falou em guerra. Só guerra, 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 guerra. É impressionante como eles estão alucinados. Mas aí, hoje, teve a reunião do Conselho de Segurança, em que o Blinken, ele tenta envolver o Irã. Né? Irã está mandando drones para a Rússia, Irã é malvado, está matando ucranianos, esses drones estão sendo usados para destruir, eles usam linguagem emotiva, como se eles não vendessem arma para a Ucrânia. E para Israel? Para Israel. Já o Wang Yi fez um discurso exatamente oposto, que ela não vai ajudar a construir a paz, encher a Ucrânia de armas, vender armas para a Ucrânia. É preciso encontrar soluções diplomáticas, soluções políticas, e cita o plano construído junto com o Brasil. Enfim, essa reunião comercial, essa aliança, essa maior entre a Rússia e a China, ela acaba gerando também um polo geopolítico que não existia antes dessa forma, com essa força, né? E que vai também influenciar o BRICS. O BRICS, como é que a sua expectativa para esse encontro dos BRICS vai acontecer em Kazan, na Rússia, do dia 22 a 24 de outubro? Como é que você acha que a guerra na Ucrânia e essa nova... Porque apesar de ter caído o comércio, como você notou, entre a Rússia e a China em função de sanções, a relação geopolítica de ambos os países, ela cresceu. Os países têm até por razões óbvias, né? Os americanos, eles nem escondem, vamos acabar com a Rússia porque o próximo é a China. Eles falam isso abertamente, né? Estão enchendo o sul da China de armas, estão jogando bilhões em Taiwan. Para quê? A troco de quê? Imagina se os Estados Unidos começassem, se a China começasse a jogar bilhões no México, para o México comprar armas, né? É uma coisa impressionante. Mas como é que você está vendo esse encontro dos BRICS aí agora em outubro? Só um comentáriozinho antes, Miguel, que eu acho que você falou uma coisa muito importante, né? Quando você comparou os discursos, né, do Wang Yi com o do Blinken e do Biden, né? Quer dizer, um lado só fala em guerra, o outro lado fala em paz, né? O Wang Yi, o Lula. Eu acho que o problema que nós temos hoje, Miguel, isso, sinceramente, isso me preocupa muito, é que quando a gente olha tudo que a gente começou a falar aqui na live, né, sobre, por exemplo, como os Estados Unidos vão perdendo a corrida tecnológica para a China cada vez mais. Os Estados Unidos aplicam sanções na China, a China supera depois de alguns anos. Aplicaram na Rússia, a Rússia está superando e está dando uma guinada na economia que talvez não acontecesse sem essas sanções, né? Se você está em Washington olhando para isso, o que você acaba deduzindo? Olha, não tem mais muito o que a gente fazer para parar a China, do ponto de vista econômico e tecnológico, e não tem muito mais o que a gente fazer para parar a Rússia, ou, como você falou, essa parceria cada vez mais
aprofundada entre China e Rússia, desfazendo o trabalho do Henry Kissinger lá em 72, né, quando fez ali criou uma cunha definitiva entre China e União Soviética, que começou em 61, né, com a cisão dos dois países. Quando você olha para tudo isso, eu acho, Miguel, que não é muito difícil você deduzir o seguinte, do ponto de vista, né, do Império. O único jeito de parar esses caras é com uma guerra. Não tem mais o que fazer. Não tem mais como a gente recuperar, por exemplo, o terreno no setor de alta tecnologia em relação à China. As condições objetivas já não permitem mais, né? Você, brevemente aqui, você colocou uma noticiazinha, né, de que todos os esforços do governo Biden de incentivar a atração de indústrias de alta tecnologia para os Estados Unidos, que já foram mais de 500 bilhões de dólares de incentivos, essa matéria da Nikkei estava dizendo o quê? Que as grandes empresas estão recuando dos projetos nos Estados Unidos. A Ford recuou, a Samsung recuou, a TSMC também está patinando, porque não tem mais... Os Estados Unidos não falta gente, falta recurso humano, e falta ambiente do ponto de vista industrial, da cadeia de suprimentos e logística, para funcionar uma indústria de alta tecnologia. Porque, como você falou, foi tudo terceirizado para a Ásia, e para a China, e para Taiwan, e para a Coreia, né? Então, é isso. Quando você está sentado no Pentágono e na Casa Branca, você fala o quê? Olha, gente, no fundo, o único jeito de parar esses caras é com uma guerra. E não é à toa que eles estão apostando tudo na guerra na Ucrânia, agora tudo no Oriente Médio, desfazendo, inclusive, né, um momento de estabilização regional que aconteceu recentemente, no ano passado, quando a Arábia Saudita e o Irã finalmente fizeram as pazes num acordo que foi articulado inicialmente pela Rússia e foi garantido pela China em Pequim, né? Você, pouco tempo depois disso, meses depois disso, você tem uma virada completa na região com o começo do massacre do povo palestino. E não vai demorar muito para isso chegar em Taiwan ou nas Filipinas, né? Já tem gente aqui na China, Miguel, que já está mais preocupado com as Filipinas do que com Taiwan, inclusive, né? Porque os Estados Unidos criaram um outro polo de tensão em relação à China, no mar do sul da China com as Filipinas. Então, acho que isso é a grande preocupação. E aí, indo para os BRICS, eu acho que tem uma expectativa cada vez maior, né, dos países do sul global, de que os países dos BRICS possam ser uma espécie de fiador, né, de mediador de acordos de paz, e evidente que isso sobretudo, acho que a China vai ter um papel fundamental nisso, né, principalmente acho que no caso agora na Ucrânia, e é muito importante que o Brasil faça parte disso. Aliás, cá entre nós, acho que isso foi um dos grandes acertos esse ano da política externa brasileira, que teve outros equívocos, né, que a gente pode falar sobre isso depois, mas esse caso específico foi muito importante, essa iniciativa do presidente Lula mandar o Celso Amorim para a China, para falar com o Wang Yi, que a gente está vendo aqui, para fazer essa articulação, né? Agora, do ponto de vista econômico, que eu acho que os BRICS precisam avançar muito ainda, né? E aí a gente até falou sobre isso também numa live recente, né? Sobre essa questão do Fundo Monetário, que seria um potencial alternativo ao FMI, que é o acordo de reserva contingente dos BRICS, que não está sendo usado, ele está parado, são 100 bilhões de dólares, em tese, para socorrer países em dificuldades com as suas reservas internacionais, como é o caso de dois países dos BRICS atualmente, Etiópia e o Egito, que estão no FMI pedindo dinheiro e estão se comprometendo com acordos que vão ser absolutamente destrutivos para a sua economia nacional, com privatizações, com fim de mecanismos de controle de câmbio para não deixar a moeda desvalorizar, enfim, aquilo que a gente sabe, a receita histórica do FMI, né? Medidas de austeridade fiscal, etc, etc. Então, isso é uma questão. Eu acho que o banco precisa avançar muito, né? O banco, esse ano, ele só desembolsou, o último dado que eu tenho é de menos de 3 bilhões de reais em projetos, o que é muito pouco para um banco do tamanho, né, de países do tamanho dos BRICS.
apesar de que a presidente Dilma Rousseff fez um trabalho muito importante nesse ano e pouco que ela está lá, né? Ela conseguiu, a equipe conseguiu, o banco conseguiu arrecadar 7 bilhões de dólares no último ano e pouco, sendo que a média nos 8 anos anteriores era de 4 bilhões de dólares, então isso houve um avanço, mas ainda é muito pouco, né? É muito pouco para um banco que foi criado para ser um grande banco de desenvolvimento do sul global, né? Sem as amarras e sem um controle de Washington e europeu sobre o Banco Mundial e sobre o FMI. E há outras possibilidades, a gente pode depois, enfim, para não se estender muito, mas os BRICS hoje têm uma capacidade gigantesca do ponto de vista da produção de energia e da produção de comida, né? Os países dos BRICS somados, eles são responsáveis por grande parte da produção energética e da produção de alimentos no mundo hoje. Ora, isso precisa ser, em algum momento, isso precisa se transformar num acordo, numa ação conjunta dos países dos BRICS, para que isso reverta benefício para os países, para os povos dos países, né? Você pensar hoje, por exemplo, os países dos BRICS, se a gente colocasse a Arábia Saudita junto, porque a Arábia Saudita ainda não entrou oficialmente, né? Ela está ali em cima do muro. Diz que vai, não vai, não vai. Mas se colocar a Arábia Saudita junto, os países dos BRICS hoje eles têm 45% das reservas de petróleo, 56% das reservas de gás natural, urânio enriquecido, que é o combustível das usinas nucleares. A Rússia produz metade do urânio enriquecido do mundo, a China produz 18%. Então, os dois juntos têm mais de 2/3 da produção de urânio enriquecido. Só um detalhe, né? Os Estados Unidos dependem ainda, Miguel, 24% do urânio enriquecido dos Estados Unidos vem, sabe de onde? Vem da Rússia. Os Estados Unidos, inclusive, o Biden baixou a medida proibindo a importação de urânio russo em maio. Sabe quem é que está cumprindo isso? Ninguém. Porque se fizer isso, para 1/4 das usinas nucleares nos Estados Unidos param, né? E a Europa depende 30% do urânio russo. Você não vai ver sanção europeia contra o urânio russo, né? E do ponto de vista das energias renováveis, que é outro, né, estratégico no futuro, se você juntar a China, que é de longe a maior produtora de energia renovável, a Índia, que é a terceira maior, e o Brasil, que é o quarto maior, os três juntos produzimos mais energia renovável que todos os G7 somado, né? Ou seja, há um potencial gigantesco de cooperação energética nos BRICS que poderia, por exemplo, fazer com que os BRICS tivessem mais influência sobre os preços, né, da energia, que hoje são controlados, são definidos. O petróleo ainda está mais ou menos controlado entre Rússia e Arábia Saudita, né, hoje em dia. Mas os outros, né, os preços flutuam muito no mercado mundial, e em grande parte eles são definidos em Wall Street ou na Bolsa de Chicago, por causa dos alimentos, né? E por outro lado, a gente sabe que um dos grandes pilares do dólar, da hegemonia do dólar, é o fato de que 80% a 90% do mercado energético é feito em dólar, né, das transações, e cerca de 80% a 90%, dependendo dos alimentos, das commodities alimentares, são feitas em dólar. Ora, se a gente começa a ter mercado de energia e de comida, de commodities, né, que abre para outras moedas, você começa a diminuir o poder do dólar e você começa a diminuir a necessidade dos países de terem dólares para adquirirem commodities estratégicas como energia e comida, né? Então, isso, a Rússia está com uma proposta interessantíssima, Miguel, de formação de uma bolsa de grãos, né? Justamente porque os países dos BRICS hoje produzem 60% do arroz, mais de 40% do milho, mais de 40% do trigo e mais de 50% da soja no mundo hoje. E aí o Brasil é um grande, né? A gente sabe que é um grande ator nisso. Brasil, a Rússia, né? A própria China. Então, você imagina que não seria. O presidente Putin falou um dia desse: olha, como é que pode? Nós produzimos a maior parte dos grãos do mundo e os preços são definidos em Chicago. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos ter voz e precisamos ter influência nos mecanismos de formação de preço das commodities alimentares, né? E precisamos abrir o mercado para outras moedas que não o dólar, né? Então, isso são potenciais.
Isso não quer dizer que vai acontecer. Isso precisa de decisão política, isso precisa de articulação política, isso precisa coragem política para bancar também eventuais reações do outro lado, do lado do Ocidente, né? Mas que há esses potenciais estão colocados para os países dos BRICS, isso está claro. Agora, em Kazan, o que eu tenho ouvido, Miguel, não vai haver grandes novidades, a não ser, tem uma chance, parece que boa, tem sido discutida, do lançamento de um sistema de pagamentos alternativo ao SWIFT, que seria aí o BRICS Bridge, né? Esse é um dos nomes que está circulando lá nos corredores na Rússia, e isso seria, claro, um grande avanço, né? Há também um grupo importante de economistas que está se reunindo, vai se reunir, inclusive, antes da cúpula. Você lembra que na cúpula do ano passado, em Joanesburgo, uma das determinações foi criar um grupo, um grupo de economistas, né, acompanhado pelos ministérios da economia dos países, para estudar essas alternativas, né, de sistema de pagamentos, de comércio de moeda local e, eventualmente, de uma moeda de referência única, uma moeda de reserva para os BRICS. Desse grupo, por exemplo, faz parte o Paulo Nogueira Batista, né, que foi o primeiro vice-presidente dos BRICS, né, faz parte o Jeffrey Sachs, né, que é um economista famoso dos Estados Unidos, que vem, inclusive, comprando muita briga lá nos Estados Unidos ultimamente, né. Esse grupo está coordenado pelo Alexander Mogin, que é foi diretor executivo russo do FMI durante muito tempo. Então, é um grupo que ainda está caminhando lentamente, mas, enfim, está formando uma massa crítica, pelo menos para pensar em soluções concretas de alternativas à hegemonia do dólar. Mas eu acho que a gente não tem que esperar ainda grandes decisões ainda nessa cúpula, mas, enfim, acho que vai ter algum avanço. E ano que vem é a vez do Brasil, né? Apesar de que nós estamos numa questão complicada, porque por conta da COP, no segundo semestre, a nossa cúpula vai ser em julho, né? Isso vai dar muito pouco tempo para a presidência do Brasil. Isso é um pouco preocupante, porque, no fundo, a gente sabe que no Brasil as coisas vão começar depois do carnaval, e se começar ali em dezembro, janeiro, né? Mesmo assim, são só 6 meses, mas parece que também tem gente no Itamaraty discutindo a possibilidade de que, mesmo que a cúpula seja em julho, que a presidência do Brasil ainda permaneça por mais aí uns 3 meses antes de passar para a Índia, que vai ser a próxima presidente presidir, né, os BRICS. Então, enfim, acho que tem aí uma perspectiva interessante, né, do Brasil no próximo ano, de saber qual que vai ser a contribuição do Brasil para alguns desses potenciais, né? E o Brasil, por exemplo, como grande produtor energético e grande produtor de commodities alimentícias, de comida, né, poderia, por exemplo, encampar uma proposta como essa da Rússia, né, da Bolsa de Grãos, e de repente a gente avançar em mais cooperação econômica concreta para os BRICS. Porque eu acho que o que está me preocupando um pouco, Miguel, para finalizar, é que acho que os BRICS eles estão ainda muito... Nós temos um momento interessante, muito interesse, né? 34 países já se alistaram aí para entrar nos BRICS, mas ainda um momento de muito poucas conquistas efetivas, né? E se a gente não, daqui a alguns anos, não começar a ter benefícios, como é que a gente vai defender os BRICS nos países, né? O que os países estão ganhando fazendo parte dos BRICS, né? E acho que isso é um dos grandes desafios para os próximos anos. Muito bem. Ainda tem isso aqui, lembra que uma vez a gente conversou sobre a questão dos minerais críticos, que a China é um dos grandes, a maior parte das reservas globais estão na China, os minerais críticos são minerais necessários à indústria tecnológica. Você também tem pesquisado isso, né? O que você tem a dizer sobre isso? Essa notícia aí do Financial Times, publicada na Folha, que as nações estão se unindo, olha só, para tentar quebrar o domínio da China sobre minerais críticos, que é a própria matéria, uma confissão de que a China domina o setor de minerais críticos. Não, muito bem lembrado, Miguel. Na verdade, tem, inclusive, eu até tentei achar agora há pouco aqui, mas rapidinho, eu achei a matéria, mas está no paywall, não consegui pegar. Mas saiu uma matéria do New York Times também sobre isso no ano passado, né?
Porque a China, mais do que as reservas, o que a China realmente comanda, assim, na maior parte dos metais estratégicos, é o refino, né? É o processamento desses metais. Então, isso é uma das grandes cartadas que a China tem, na verdade, contra o Ocidente, contra os Estados Unidos, né? A China começou já a criar algumas leis de restrição, né, à exportação, por exemplo, de gálio e germânio, que são alguns desses materiais que está em tudo que a gente usa, todos os eletrônicos, e está nos armamentos militares de alta tecnologia. Pra você ter uma ideia, teve um relatório daquela Rand Corporation, que é um think tank nos Estados Unidos, né, desses que trabalham muito para o Pentágono, para o Departamento de Defesa e tal, que mostra que dos 37 minerais fundamentais para a produção de armamentos sofisticados de alta tecnologia, dos 37, 18 são majoritariamente controlados pela China. O refino deles, principalmente, né? Então, isso é uma outra questão, né? Isso é uma opção nuclear também que a China ainda não está usando, mas nada impede a China de, no futuro... Agora, cá entre nós, Miguel, para o sul global isso também não é tão bom, né? Eu acho que isso nesse momento é uma arma que a China tem contra o Ocidente, mas no fundo, para os países do sul global, de onde vem grande parte desses minerais que vão ser refinados na China, seria preciso também avançar, eu acho que daqui para frente, em acordos mais benéficos para os países do sul global, que já vem acontecendo, né? Por exemplo, teve o acordo da China na Bolívia, né, da CATL, que é a gigante de produção de bateria de lítio, que está investindo mais de $1 bilhão em 2 fábricas lá. Aliás, também uma subsidiária da Rosatom, que é a grande empresa russa de energia atômica, eles têm uma subsidiária que trabalha com lítio, né? Eles também fizeram um acordo com a Bolívia para refinar o lítio na Bolívia e aí exportar o lítio com maior valor agregado, gerando mais recurso para o Estado e para o povo boliviano. Mesma coisa aconteceu no Zimbábue ano passado, né? O Zimbábue proibiu a exportação de lítio bruto, né? Então, as empresas chinesas, que eram as que importavam, tiveram que fazer uma fábrica no Zimbábue para processar o lítio lá. Mesma coisa na Indonésia aconteceu com o níquel, né? Eu acho que esse tipo de acordo nós vamos precisar avançar mais nos países do Sul, na América Latina, na África e na Ásia, em relação à China. Porque a longo prazo também não é interessante para a gente, para os países do Sul global, que essa capacidade de refino esteja tão concentrada somente num país que é a China. Porque, claro, a China está... claro, ela tem muito dinheiro, ela chega numa mina de cobalto no Congo, um país que não tem como fazer uma fábrica de cobalto, né, com seus próprios recursos, a China vai lá, compra a mina, extrai o cobalto e manda para a China para refinar lá. Não é a melhor opção para os congoleses, né? Assim como não era para os bolivianos a questão do lítio. Então, eu acho que isso vai ser uma... E eu acho que isso é o tipo da coisa que precisa ser discutido nos BRICS também, né? Porque os países dos BRICS, acho que daqui a pouco vai começar a aumentar o número de países e alguns desses desequilíbrios do ponto de vista da industrialização, a China vai precisar também negociar, né? Acho que vai ter que dividir um pouquinho aí o bolo que ela fez crescer tão bem nos últimos 40 anos, ela fez a sua lição de casa, né? A maior parte dos nossos países do sul global, nós não fizemos a nossa lição de casa, pelo contrário, ou quando tentamos fazer, sofremos golpes, né? Financiados pela Casa Branca, e aí desorganiza a economia nacional. Mas, enfim, acho que vai ser um dos grandes desafios, porque os países precisam industrializar, né? Ou reindustrializar, como o caso do Brasil, mas, sobretudo na África, é preciso mais recursos para aumentar, enfim, aumentar o padrão de vida da população, né? Com uma produção mais robusta, né? Com uma indústria mais robusta. No caso do Brasil, o Brasil precisa se industrializar. O termo reindustrializar parte do pressuposto que a gente já tinha uma grande indústria. O Brasil nunca teve grande indústria. O Brasil a indústria tinha um percentual na economia grande, porque a economia do Brasil era lá embaixo. A gente era muito, muito pobre.
a indústria tinha, mas se você vê em valor atualizado, a indústria sempre foi pequena, assim, no Brasil. O mundo também era mais desindustrializado, na China. Agora, uma pergunta para te finalizar aqui, você até mencionou alguns erros da política externa do Brasil, como é que o Brasil... Você já mencionou um pouco isso agora no que você acabou de falar, mas é uma oportunidade agora para você desenvolver um pouco mais. E que você focou muito no sul global, seria interessante focar no Brasil. O que você acha que o Brasil tem a ganhar, por exemplo, entrando na Rota da Seda ou não entrando? O que o Brasil, na sua opinião, deveria buscar nesse encontro em Kazan, dos BRICS? E na relação com a China e nessa nova ordem mundial que está emergindo no planeta, com o mundo se dividindo em blocos, né? É um desafio diplomático muito grande para o Brasil, você sabe, o Brasil, que a Rússia, por exemplo, ela tem uma elite militar, uma elite política super nacionalista, o Brasil tem uma elite militar entreguista, então só isso já impõe uma dificuldade enorme para o Brasil. Como é que a gente vai lidar com a nossa elite militar, que deve ser a pior do mundo, né? E a elite política brasileira também, que deve ser uma das piores do mundo, você contar com uma classe média completamente alienada, que só quer ter casa em Miami. Você sabe que a classe média é importante, né? Que forma ali o corpo de intelectuais que pensam o país. Como é que você vê os desafios políticos reais para o Brasil aproveitar dessa nova ordem mundial para se desenvolver? Olha, Miguel, você tocou em dois pontos que realmente são, quando a gente para pensar de fato, eles são muito preocupantes, né? Essa ausência de um sentimento patriótico no Brasil, inclusive por parte da esquerda, né? Em algum momento a esquerda brasileira começou a achar que era feio ser patriótico, que o bom era ser, enfim, sei lá, gostar da Europa ou dos Estados Unidos, né? A própria esquerda, setores da esquerda brasileira pensam assim, né? Que é feio ser patriótico ou nacionalista, que é ruim, né? E no fundo é isso, a gente vê uma elite que é muito pouco identificada com o seu próprio país, né? Acho que um cara que está sei lá, o cara que está ali no Jardim Europa, em São Paulo, em Ipanema e no Rio de Janeiro, eles são muito mais, eles têm muito mais identidade com alguém que está em Manhattan ou alguém que está, sei lá, no bairro, no Maré, em Paris, do que o cara que está no interior do Pará, entendeu? O interior fala o mesmo idioma e tal, mas os códigos, né, os valores, né? A gente tem uma elite, né, que é muito descolada, né, da nossa população. E daí a ausência de projeto nacional, né? Não tem um projeto nacional, né? Mesmo o pouco que a gente tentou nos anos do governo PT, a gente viu que o que isso gerou de reação em setores da elite brasileira, que ficaram absolutamente revoltados com o PT, porque agora você tinha pobre que viajava de avião, né? Quantas vezes a gente não viu isso em redes sociais e tal? Porque eu fui pegar um avião para ir para Nova York, mas meu porteiro falou que passou as férias em Nova York. Mas que merda, né? Então é difícil com uma elite dessas você ter um projeto nacional e um projeto global, né? Para se projetar como uma potência internacional. Eu estava conversando com um amigo um dia desse, dizendo, poxa, o Brasil até hoje, aliás, também conversamos sobre isso um dia desse, o Brasil até hoje não tem um canal de notícias internacional para falar com outros, com o resto do mundo, né? Que fale, bom, claro, infelizmente ainda o inglês ainda é um pouco a língua franca que a gente acaba tendo que usar para falar com outros países, mas, poxa, o Irã tem um canal internacional, a Press TV, né? O Líbano, cara, que é um país pequenininho, tem mais libanês em São Paulo do que no Líbano, entendeu? E o Líbano tem um canal em inglês, que acho que é Al Muyadin, né? Uma coisa assim, acho que você deve conhecer. Os caras estão preocupados em passar a sua visão de mundo para outros países, que não sejam só os que falam árabe. Um país do tamanho do Brasil, bicho, nós não temos um canal internacional para projetar nossa visão de mundo,
nossa estratégia internacional, o que a gente quer para o mundo, o que a gente quer para o meio ambiente, o que a gente quer para a luta contra a pobreza. Nós não temos, né? Então, acho que isso é um grande limitante. E a questão militar, você tocou isso aí, nem se fala, né? Nem se fala. Os militares nossos que bate continência para a bandeira americana é um negócio inacreditável. Agora, mesmo assim, né, não podemos parar, né? Então, acho que os BRICS são uma possibilidade, apesar de que eu acho que o governo brasileiro também não está, né? Acho que ainda não está dando suficiente prioridade para os BRICS, mas também acho que não é um caso, não é um problema do Brasil. Eu acho que isso é uma coisa dos BRICS em geral. Acho que os países ainda estão meio aí, né? Não sabe para onde vai. Acho que o Brasil, o seu plano, a sua prioridade, que é a integração sul-americana, né? Isso me preocupa muito, porque acho que a atuação do Brasil, no caso da Venezuela, eu acho que ela foi muito problemática, né? Porque a Venezuela, a gente sabe que é o principal alvo hoje dos Estados Unidos na América do Sul, por questões óbvias, né? Que vão desde do fato da Venezuela ser a maior reserva de petróleo do mundo, né? E que o próprio Trump já falou, como é que nós não pegamos esse petróleo até agora, né? E, por outro lado, ser um país que vem de um processo, né, de político de radicalização, né, de construção de soberania popular, né, enfim, tudo que foi a Revolução Bolivariana desde o Chávez. É evidente que isso despertou nos Estados Unidos uma necessidade de, precisamos controlar isso, não podemos deixar isso ser bem sucedido. Então, com todo esse contexto, né, com quantas centenas de sanções que a Venezuela sofre, o Brasil entrar num jogo meio, né, reproduzindo o discurso dos Estados Unidos, reproduzindo o discurso da União Europeia, reproduzindo o discurso da extrema-direita argentina, né, e do seu presidente, o Bolsonaro argentino, e condenar a Venezuela desse jeito, quer dizer, primeiro que fere com os princípios da diplomacia brasileira, né? Os princípios sagrados da diplomacia brasileira é nós não interferimos em questões internas dos outros países. A Venezuela tem seus órgãos de fiscalização das eleições. O papel do Brasil, da diplomacia brasileira, de acordo com seus princípios, qual foi o resultado da eleição? Ganhou o Maduro? Tá bom, ganhou o Maduro. Beleza, então a gente vai falar com o Maduro. Quando o Brasil quebra isso, cara, o Brasil está quebrando com a sua tradição. Fernando Henrique não quebrou com a sua tradição. Sabe? Como assim? Né? Então, e diante da sua prioridade de integração sul-americana, nós já perdemos a Argentina. Né? Nós vamos levar pelo menos, enfim, se o milênio cair antes, vão ser pelo menos 5 anos até a gente ter a chance da Argentina voltar, né, para uma articulação do tipo Unasul, do tipo CELAC, que foi um grande esforço, né, dos governos do PT, Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2. E isso a gente está patinando, né, porque todo o processo, os 6 anos o Brasil saiu da CELAC, o Brasil saiu da Unasul, né, no governo Bolsonaro. Então a gente está tentando reconstruir. Aí a gente perde a Argentina. E agora, num perigo de perder a Venezuela, o Brasil, em vez de falar assim, olha, fazer que nem o México fez, nós vamos esperar resultado oficial e vamos seguir o resultado oficial, o Brasil começa a tomar essa posição, não, a gente não reconhece, tem que mostrar as atas. Ora, isso está jogando não só contra o princípio da diplomacia brasileira, mas contra a prioridade da política externa brasileira, que é a integração sul-americana, né? E que poderia, por exemplo, só para ligar com o que você perguntou sobre a Rota da Seda, né? Isso seria uma das questões fundamentais para o Brasil negociar sua entrada na Rota da Seda, na nova Rota da Seda. Né? Que tipo de financiamento, que tipo de projetos de infraestrutura, por exemplo, que podem beneficiar não só o Brasil, mas toda a América do Sul, num projeto de integração. E aí, por exemplo, a gente vai para a questão das ligações ferroviárias, né? A principal seria ligar o Brasil ao Pacífico, aí vem o Porto de Chancay, no Peru, que é um projeto que vai custar muito caro, muitos bilhões de dólares para fazer isso, né? E a gente não teria capacidade no Brasil de fazer sozinho. A China, né, poderia ser um parceiro,
Então, você sabe que, por exemplo, se faz essa ligação, Miguel, nós vamos economizar pelo menos 7 mil quilômetros de frete no transporte entre Brasil e a China, né? Agora, além dessa Brasil-Pacífico, tem todo um projeto que o próprio governo tem apresentado como uma prioridade, que é de ligação do Brasil também com o Caribe, né? E essas linhas férreas, elas não passam só pelo Brasil, elas passam, né, por outros países da América do Sul. Eu acho que o Brasil, por exemplo, indo negociar com a nova Rota da Seda, com a China, né, essa entrada, baseada não só nos seus interesses, mas pensando nos interesses sul-americanos, isso seria, por exemplo, uma possibilidade do Brasil se projetar como um líder regional, que está preocupado, claro, isso vai ser benéfico para o Brasil, mas se puder ser benéfico para os outros países, isso faz avançar a pauta da integração sul-americana, né? E eu acho que, para finalizar, Miguel, acho que tem a gente está vendo um momento histórico onde está se abrindo uma possibilidade concreta, objetiva, econômica, que a gente nunca teve, que é o sul global ter um país como a China, né, e um país como a Rússia, que estão aliados, como, aliás, provavelmente nunca tiveram tão próximos. O próprio presidente Putin fala isso, né? As relações entre China e Rússia nunca foram tão boas como são hoje, né? E que, ao mesmo tempo, com poder econômico, militar, tecnológico, financeiro, diplomático, que, somado isso nunca houve. Você sabe que, por exemplo, o auge, a União Soviética, né, que competiu com os Estados Unidos durante tantas décadas, né, chamada Guerra Fria, a União Soviética, o auge da economia soviética comparada à economia dos Estados Unidos foi de 58% no PIB, medido pelo PIB, paridade de poder de compra. Em 75, a União Soviética, o PIB soviético, chegou a ser 58% do PIB dos Estados Unidos. Ora, a China hoje, ano passado, 2023, segundo o Banco Mundial, em paridade de poder de compra, o PIB chinês é 119% dos Estados Unidos, ou seja, é 19% maior que o PIB dos Estados Unidos. A Rússia, se eu não me engano, está ali mais ou menos em torno de 15% a 20% do PIB dos Estados Unidos. Mas se você soma os dois, né, que estão jogando juntos aí em vários frontes, você tem aí 140%, 150% do PIB dos Estados Unidos. Ou seja, nunca na história da humanidade, né, do capitalismo, desde que os Estados Unidos dominam, né, são o poder hegemônico, nunca houve um competidor com tamanha força. Ou seja, isso abre para o sul global uma janela de oportunidade histórica, né? Em termos de capacidade tecnológica, industrial, de infraestrutura, né, financeira, que nunca houve. Eu acho que é isso que o Brasil, acho que é esse pensamento que o Brasil precisa interiorizar e começar a processar. Agora, para isso, Miguel, a gente volta para o que você começou a falar, né? Enquanto a gente ficar olhando para os Estados Unidos e para a Europa como, né, a nossa referência, o nosso porto seguro, né, e não abrir os olhos para o fato de que o mundo está mudando, que a dinâmica, né, o polo dinâmico da economia mundial está se mudando para o Oriente, está se mudando para a Ásia, está se mudando para o Sul, enquanto o Brasil isso não se tornar parte dos princípios da política externa brasileira, nós vamos ficar fazendo acordo União Europeia-Mercosul, Miguel. Que nós temos um governo que fala que a nossa prioridade é a industrialização, e aí também diz que a nossa prioridade é fazer um acordo com a União Europeia, que é uma machadada na nossa indústria, para ter ali um ou outro benefício do ponto de vista da agricultura brasileira. Isso é uma coisa completamente sem coerência, pô. Né? E dizer que isso é a grande prioridade, nós precisamos fechar esse acordo. Esse acordo só não foi fechado graças à França, à Polônia e à Bélgica, cujo setor agroexportador boicotou internamente, porque senão a gente teria assinado. E a gente teria assinado um certificado de óbito de setores industriais brasileiros que não iam poder aguentar a competição nesse momento da indústria europeia. Então, esse tipo de coisa que
acho que a gente precisa rever. Muito bem, Marco, eu não vou comentar, senão eu vou ficar comentando meia hora, a gente tem que terminar aqui nossa live, eu deixo para fazer meu comentário em reação ao que você acabou de falar, depois, quando a gente se encontrar de novo. Muito obrigado, então, pela conversa. Eu vou mencionar só um fato, só para não ficar no vácuo, assim, que é o fato da China, conforme os Estados Unidos e a Europa ameaçam fechar os seus mercados, ela vai ser obrigada a desenvolver novos mercados em países mais abertos para ela, como a África, né, como o continente africano, a América Latina. É obrigada para despejar o seu excedente industrial, ela vai ser obrigada a desenvolver, aumentar o poder aquisitivo dos africanos, que eles se desenvolvam para receberem produtos chineses. Ou seja, a história ela já está adquirir uma dinâmica própria, que mesmo que os governos errem, a história é maior que tudo. Então, os mecanismos da história começaram a rodar pela primeira vez, tem razão, pela primeira vez da história da humanidade, começaram a rodar. Quer dizer, a história sempre rodou com um dinamismo próprio, mas ela começou a rodar de uma maneira que pode beneficiar o sul global, o mecanismo histórico. Né? A história está girando para esse lado, então pode haver a criação de uma nova elite política. Eu reclamei, no Brasil não tem elite política militar, mas pode, pelos os interesses econômicos, grandes motores econômicos e geopolíticos, haver essa emergência, mas o governo teria que acelerar isso, né? Não adianta também esperar 200 anos que isso aconteça. O governo tem a obrigação de acelerar isso. Mas, enfim, depois a gente conversa mais. Forte abraço. Marco, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, eu já falei demais, Miguel. Desculpa aí, me estendi muito. Obrigado mais uma vez por essa conversa. E a gente segue aí com o diálogo. Sempre que precisar e quiser, estou aqui. Com o maior prazer. Maravilha. Lembrando que, quem não sabe, eu estive na China, tive a oportunidade de encontrar o Marco, tomamos uma cerveja lá em Beijing, no barzinho preferido dele. Foi muito bom, Marco, muito bom te encontrar lá. Espero encontrar aí em Beijing outras vezes. Abraço para você e da Tings também. Abraço. Abraço.